A palavra do nosso Deus, Cântico de Peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Feche seus olhos. Não sei quantos de vocês acompanharam algumas semanas atrás que as principais agências de notícia, elas anunciaram uma derrocada impressionante. Um bilionário brasileiro chamado Eike Batista caiu impressionante 93 posições no ranking da Forbes, que é aquela revista que calcula os dividendos dos homens mais ricos do mundo. Até o ano de 2011, o Eike Batista ocupava a 8ª posição e atualmente está na 100ª posição. Isso tudo em virtude das perdas que ele teve só no ano passado, que subtraíram pelo menos 10 bilhões de reais, eu não estou exagerando, 10 bilhões de reais das suas contas. A explicação para um débito tão grande, para uma perda tão grande, sem dúvida, deveu-se às perdas que algumas ações das suas empresas desvalorizaram bastante. E na realidade, não sei se muitos dos irmãos sabem disso, mas isso acontece com muita frequência. Nesse mercado financeiro das bolsas de valores, as pessoas podem ficar milionárias do dia para a noite ou ficarem paupérrimas do dia para a noite. Basta que alguma das suas empresas, os valores das suas empresas desvalorizem e já começa uma grande retirada de investimentos dos seus recursos e você então pode perder bastante dinheiro. Na realidade, irmãos, nós cremos que construir ou fundamentar a sua vida, os seus valores, num mercado tão volúvel e tão efêmero como esse, eu acho que é como se fosse construir uma casa em cima de bolhas de sabão. A qualquer momento, a qualquer instante, tudo pode desmoronar, tudo pode vir por água abaixo. A realidade é que a figura de Eike Batista, na verdade, é um protótipo. Eike Batista é um protótipo do homem moderno. Constantemente na nossa geração, nós estamos depositando a nossa confiança em coisas que se esvaem com facilidade, em coisas que se perdem com facilidade. A fortuna, a fama, a riqueza de um modo geral, a beleza. Muitas as pessoas têm depositado a sua confiança, a sua segurança de vida nesse tipo de esperança, e quando essas coisas se vão, vai-se também consigo toda a esperança dessas pessoas. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, se não fosse o Senhor Deus, que providenciasse dia após dia o nosso sustento, nós seríamos talvez como esse homem, como esse Eike Batista, que não sei se está triste, mas certamente feliz ele não está por ter perdido tanto dinheiro, mas sem dúvida que a nossa vida seria assim, com pessoas que perdem tudo da noite para o dia, e a sua esperança então se vai, assim como também os seus recursos se foram. Quando eu comecei a estudar esse salmo, eu creio que eu pensava como muitos de vocês aqui. Eu acreditava piamente que esse salmo falava sobre família. E na realidade, quando eu comecei a estudá-lo, o meu plano na realidade era pregar este salmo no mês de maio, quando nós falaríamos especificamente sobre a família. Eu ainda tenho plano de pregar nesse mês, falando sobre um outro assunto, sobre família. Mas na realidade esse salmo não fala especificamente sobre família. Ele toca neste assunto, é um assunto singular neste salmo, é importantíssimo. Mas a ênfase central deste salmo é falar acerca da providência de Deus,
Deus é aquele que sustenta, é aquele que providencia todas as coisas. E quando nós falamos, na realidade, de providência, nós estamos falando sobre o que diz o ano todo, o tema central do nosso ano. Quando nós falamos sobre providência, nós também estamos falando acerca de mordomia. Afinal de contas, quando nós pensamos em providência, nós temos que pensar primeiramente que existe um Deus que é criador de todas as coisas. E se Ele é o Deus que cria todas as coisas, é o Deus que cria, segundo a palavra da sua boca, as coisas passam a existir a partir do nada. Ele não somente cria, meus irmãos, Ele não somente é como se fosse um homem que dá cordas num relógio e deixa que esse relógio siga a sua própria vontade, mas esse Deus também, Ele dirige, Ele sustenta, Ele conduz todas as coisas que Ele criou. Criação, providência, soberania e, sem dúvida, mordomia. Afinal de contas, é muito claro nós pensarmos que a forma mais ordinária, mais cotidiana, pela qual Deus usa para sustentar todas as coisas da sua criação, é a minha vida e a sua vida. E nós cristãos, como eu já falei em mensagens anteriores, nós cristãos somos aqueles que maior temos responsabilidade neste mundo. Afinal de contas, Deus deu todas as coisas para nós cristãos sermos mordomos daquilo que Ele criou. Este salmo, portanto, vem nos alertar, irmãos, de que nós não podemos deixar com que nós não podemos perder a noção de que Deus é aquele que providencia todas as coisas. E esse salmo, então, esse alerta, ele vem na forma de um cântico. Afinal de contas, a grosso modo, o livro de Salmos, ele é isso, ele é um livro de cânticos da nação de Israel. E esse salmo, então, ele faz parte de um grupo de salmos que é chamado Salmos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação, também chamado de Cântico dos Degraus. E ele tem esse nome porque esses salmos, e eu falo especificamente do salmo de número 120 até o salmo 134, esses salmos eles eram usados quando o povo de Israel se dirigia para as 3 principais festas na cidade de Jerusalém. E o templo de Jerusalém, na realidade, a cidade de Jerusalém, no modo geral, a cidade velha de Jerusalém, ela foi erigida acima de um monte. Ou seja, os judeus de outras cidades vinham adorar ao Deus de Israel nas 3 principais festas, que é a festa da cega, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos. Eles peregrinavam, então, das suas cidades de origem e subiam, então, em direção a Jerusalém para lá poder adorar a Deus. E no caminho, então, no caminho de subindo para essas festas, eles então cantavam esses salmos 120 a 134. Por isso, então, salmos de romagem, ou salmos de peregrinação. Um outro detalhe importante que não pode passar desapercebido é o fato de que o autor diz que esse é um salmo de Salomão. E é algo fundamental, irmãos, porque isso não tem a ver somente com uma mera informação, isso não é simplesmente um dado específico para nós. Mas a minha pergunta é, como é que o autor, na verdade, sabia que esse salmo era de Salomão? Porque não sei se vocês sabem, mas esses títulos que estão aí em negrito na Bíblia de vocês, talvez na revista atualizada tem alguns títulos em itálico, mas esses salmos eles fazem parte do texto hebraico e por isso eles são inspirados por Deus, ok? É por isso que quando eu leio algum salmo, eu faço questão de ler esses títulos porque eles fazem parte do texto hebraico. Não porque foram escritos pelo autor do salmo, mas muito provavelmente porque o compilador do livro, ou seja, aquele que deu a edição final do livro, muito provavelmente, isso é apenas uma hipótese, tá? Muito provavelmente Esdras foi aquele que colocou então esses títulos nos salmos. E como é que nós sabemos então, aliás, como é que Esdras sabia então que esse salmo era um salmo de Salomão? Talvez alguns detalhes são essenciais. O fato de que no versículo de número 2, no verso de número 2, ele fala que será inútil. Essa palavra inútil é idêntica, é a mesma palavra que Salomão usa no livro de Eclesiastes.
para expressar a palavra vaidade. É como se fosse sinônimo de vento, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele usa então essa mesma palavra para dizer que inútil será algumas coisas que alguns homens vão fazer. Outro detalhe importante, que prova então que esse salmo é um salmo de Salomão, é uma grande semelhança com o livro de Provérbios. Se vocês forem ler, aliás, como nós já lemos, esse salmo ele tem muitas semelhanças com o livro de Provérbios, como se fossem, cada verso fosse alguns provérbios específicos. E ele usa então algumas metáforas, algumas símiles, como construtor, como um arqueiro e como um sentinela. E isso se assemelha então muito ao livro de Provérbios. E a intenção básica do autor de Provérbios é ensinar alguma coisa. Por isso que esse salmo também é chamado de salmo didático de Salomão, porque ele tem o propósito de ensinar alguma coisa à nação de Israel. Ou seja, não seria estranho se o autor desse salmo começasse da mesma forma como ele começou o livro de Provérbios. Ele diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Em resumo, nós devemos aprender a depender, através desse salmo, nós devemos aprender a depender inteiramente do favor de Deus sobre as nossas vidas, refletindo esta convicção, aí sim, sobre a nossa família. E eu gostaria que nós analisássemos primeiramente o ponto inicial, que é a providência de Deus sobre todas as coisas. Eu creio que nós não podemos seguir sem antes nós definirmos o que é providência. E, na realidade, nós já temos uma boa noção, eu creio que os irmãos já têm uma boa noção do que essa palavra quer representar. Mas eu vou apelar para um documento muito importante da nossa igreja, que é a chamada Confissão de Fé de Westminster, e tem um ponto lá que ela fala exclusivamente sobre a providência de Deus. Ela diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, aí vem um ponto importante, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Eu queria lembrar, os queridos, eu tenho falado isso até mesmo com os adolescentes, nós precisamos perder um pouco daquela noção de que nós temos de que Deus ele está sempre preocupado com a minha vida. E é verdade. Deus ele está sempre preocupado intimamente com a vida de cada um de nós, de cada um dos seus filhos. Mas a realidade é que o foco da existência de todas as coisas não tem a ver com você, mas tem a ver com a própria glória de Deus. E é por isso que a providência de Deus manifesta muito mais além o fato de que Deus providencia as coisas para a nossa vida. Mas Deus providencia, sustenta, dirige, mantém em ordem todo o universo. Pensem então, meus irmãos, num Deus incrivelmente fabuloso, uma mente infinitamente capaz de cuidar dos detalhes de tudo o que existe. O fato dessas coisas estarem aqui, irmãos, o fato dessas coisas se sustentarem, o fato dessas moléculas existirem e estarem unidas umas às outras, o fato de todas as coisas não se desfazerem em si, Deus é aquele que sustém tudo isso. Deus é aquele que mantém tudo isso. O fato do universo estar em sua perfeita ordem, um dia nasce, a noite vem, o sol faz o seu movimento, aliás, a terra faz o seu movimento ao redor do sol,
o fato da própria terra girar, das coisas micro, as coisas macro, de tudo que existe. Existe um ser, irmãos, incrivelmente e absolutamente fabuloso, que consegue organizar, segundo a sua muito sábia providência, todas as coisas. E é esse mesmo Deus, preocupado com tudo que existe, é esse mesmo Deus que sustenta a sua vida. É esse mesmo Deus que fez homem e veio ao mundo morrer no seu lugar, providenciando a sua salvação. É por isso que o salmista, então, no verso que, por sinal, é chave, é o título da agenda que nós temos e tema desse ano, diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Um trecho que, por sinal, o reverendo Ediano já teve a oportunidade de expor a todos nós. É por isso, então, que o conceito bíblico de providência, irmãos, está ligado a tudo isso. Está ligado à soberania de Deus, à sua criação, à sua providência. Todas essas coisas estão conectadas e elas são expostas na sua palavra. E quando nós falamos então da palavra de Deus, especificamente a respeito deste salmo, o salmista então começa falando no verso 1, e ele usa então duas figuras para poder ilustrar, para poder duas metáforas, para poder clarear na nossa mente o que ele quer dizer a respeito de que todos os nossos projetos são vãos se nós não estivermos dependendo da providência de Deus. Ele usa então primeiramente a figura de um construtor de uma casa. Não é muito fácil definir o que o salmista quis dizer com casa. Pode ser uma casa como sendo uma construção, pode ser uma casa como uma metáfora de uma família, pode ser a casa como se fosse o templo de Deus, não tem problema. Qualquer uma dessas possibilidades acerca do que seja a palavra casa não influenciam em nada na interpretação do salmo, porque a grande ênfase desse salmo, na verdade, é dizer de que, se não for o Senhor, ele é a ênfase do salmo, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar nesta construção. E certamente que vem à mente, então, a imagem aqui da Torre de Babel. Homens, então, que no exercício das suas habilidades, das suas capacidades, resolveram construir uma torre e se esforçaram muito para isso, uma torre que chegasse até o topo dos céus, e eles disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Duas coisas fundamentais: os homens queriam orgulhosamente chegar até o topo dos céus, e eles não queriam então ser espalhados por toda a terra. Primeiramente, uma questão de orgulho, e em segundo lugar, desobediência. Desobediência porque Deus havia dito que era para eles se multiplicarem e espalharem-se por toda a terra, mas resolveram então construir uma cidade. É por isso que nós vemos então, meus irmãos, que é como se fossem formigas. Seres humanos são como formigas, que constroem um ninho e acham que estão chegando aos mais altos céus, construindo as mais belas edificações. O salmista diz que se o Senhor não for o construtor, o edificador dessa casa, será inútil o nosso trabalho, serão apenas formigas construindo um ninho para si. E ele faz então uma segunda metáfora, que é a metáfora de uma sentinela, de um vigia. E aqui também não faz muita diferença que tipo de vigia é essa, tá? Que tipo de vigia é esse? Não faz muita diferença. Pode ser um homem como um vigia que trabalha conosco aqui na frente, o seu Messias.
pode ser um jurista, pode ser um juiz de uma cidade que também zela, o jurista que também zela pelo cuidado, pela justiça de uma cidade, pela vigilância de uma cidade, não importa muito. Na realidade, o que importa é o fato de que o Senhor é quem vigia a cidade. E que se esse vigia não crer que o Senhor é aquele que guarda esta cidade, inútil será ele trabalhar. Inútil serão todos os esforços daquele vigilante. E é interessante porque essa palavra trabalho tem tudo a ver com um esforço que leva à exaustão. É como alguém que trabalhasse, ficasse acordado a noite toda, mas ele não crê que Deus é aquele que vigia a cidade. E é interessante porque o próprio Salmo 121, também um cântico de romagem, diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Novamente fica claro, irmãos, de que todo esforço humano, todo propósito humano, se não tiver a plena consciência de que Deus sustenta e dirige todas as coisas, é vaidade, é inútil, é vão. Fico pensando, por exemplo, no homem chamado Frederick Fleet. Esse homem, ele era, por volta dos primeiros 10 anos do século passado, 1910, ele trabalhava como vigia no topo dos mastros dos barcos. E a função dele era ficar em cima do mastro dos barcos, num pequeno casebre, e ele tinha um binóculo em que ele ficava olhando a direção para onde o barco estava indo. E ele trabalhou por longos 4 anos como funcionário de uma empresa chamada White Star Line, e era um vigia bastante experiente. Só que ele não foi capaz, meus irmãos, de impedir que às 23h40 o barco onde ele estava se chocasse com um imenso bloco de gelo. Nome do barco? RMS Titanic, que horas depois veio afundar, levando a vida de 1.523 pessoas em 15 de abril de 1912. Mesmo sendo um homem tão cuidadoso, um marinheiro experiente, um militar experiente, não foi capaz de vigiar o barco que dias atrás algumas pessoas diziam que era tão seguro e tão avançado que nem mesmo Deus afundaria. O verso de número 2, então, ele já começa colocando numa palavra só tudo isso que nós acabamos de falar. É inútil. É inútil. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Ele sai então da figura de um trabalho específico de um vigilante, de um construtor de uma casa, e vai para uma ideia mais ampla, um trabalhador mais amplo. E esse trabalhador, então, ele se desgasta no seu trabalho. Ele chega ao ponto, então, de se desgastar a tal forma que ele acorda cedo e ele vai dormir tarde. Essa é uma frase difícil de traduzir. Na verdade, isso me trouxe pesadelos durante as últimas semanas para traduzir esse verso. Mas talvez a gente poderia traduzir de forma literal da seguinte forma: inútil a vós será levantar cedo, levantar impedindo deitar-se. É alguém que acorda quando o dia ainda está escuro e recusa-se a descansar.
ele se esforça exaustivamente para alcançar o objeto de todo o seu esforço, que é o seu sustento. E é isso que diz esse verso: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Infelizmente, a tradução da NVI não ficou tão clara nesse ponto, ou não deu a ênfase necessária a esse ponto, mas na realidade, até mesmo a Revista Atualizada fala de um pão que penosamente granjeaste. Ou seja, é alguém que trabalha, e o fruto do seu trabalho, ele vai acordar cedo, dormir tarde, porque o fruto do trabalho dele é apenas receber o pão que ele penosamente granjeou, literalmente um pão de dores. E esse pão é de dores como fruto do seu cansaço, da sua estafa. A maior recompensa do seu trabalho árduo nesta vida é desfrutar de um salário alcançado com sofrimento. Ainda que seja difícil a tradução, meus irmãos, eu quero lembrar a vocês que essa é a face dos nossos tempos. Essa é a face dos nossos tempos. Dia a dia nós somos inculcados, irmãos, pelo espírito da nossa época, de que para sermos felizes é necessário que alcancemos um patamar social, financeiro, para que, quem sabe, no final da nossa vida nós sejamos capazes de descansar. Mas enquanto isso, nós trabalhamos arduamente para poder dizer que todo o fruto do nosso trabalho se resume daquilo que nós conseguimos com as nossas mãos, um pão de dores, um pão que é sofrido. Nós compramos nos nossos dias a imagem de um homem ideal, e o dia dele tem 25 horas, e ele é capaz de construir um império com as suas próprias mãos. Nós acreditamos nesse ideal, meus irmãos, porque é uma proposta atrativa, é uma proposta bastante atrativa. Nós construímos a nossa vida como se ela fosse uma epopeia, como se ela fosse uma história mitológica, como se nós fôssemos semideuses, e que o grande ator, o principal ator da nossa história, somos nós mesmos. Entretanto, Salomão diz: é inútil, é pura vaidade. A realidade é que Salomão, quando falava acerca de vaidade, ele compreendia muito bem o que ele queria dizer. Salomão foi um homem extremamente rico, extremamente poderoso, que, conforme o livro de Eclesiastes nos diz, ele empreendeu o seu coração na busca da verdadeira felicidade. Ele colocou então o seu coração para tentar descobrir qual é o significado da verdadeira felicidade. E ele foi buscar isso no vinho, na bebida, nos prazeres, no sexo. E ele então disse que tudo isso era vaidade. Ele foi buscar no conhecimento, na sabedoria, nos estudos. E ele chegou à conclusão de que tudo isso também era vaidade. E ele também fez isso no trabalho, colocando o seu trabalho como prioridade da sua vida. E chega um momento então que ele diz que também isso é vaidade. E sabe por quê? Ele diz o seguinte: e quem pode dizer se será sábio ou estulto? Ele está argumentando aqui acerca de que, depois que ele trabalhou, cansou-se, esforçou-se durante toda a sua vida, ele tem a plena certeza de que quando morrer, todo o seu lucro, todas as suas riquezas vão ser colocadas na mão de um rapaz. E ele pergunta: quem que pode saber então se esse rapaz vai ser sábio ou vai ser estulto? Aí ele diz: contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade, é inútil. Verdade, irmãos, é que a inevitabilidade da nossa morte, a certeza de que nós vamos morrer, a plena certeza de que a nossa vida pode partir de um segundo para o outro, sempre vai ser o grande empecilho para que o nosso coração alcance satisfação em todas essas coisas. É como aquele homem
de Lucas capítulo 12, na parábola que Jesus contou, o homem que era extremamente rico e que o seu campo produziu em grãos muito mais além do que ele poderia guardar. E ele pensou o seguinte: eu vou derrubar todos os meus celeiros e eu vou construir outros celeiros maiores, e eu vou guardar todo o ganho, todo aquilo que eu produzi, eu vou guardar nesses celeiros. E em um determinado momento ele diz o seguinte: para a sua própria alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas é aí que o próprio Senhor Jesus diz a este homem, olha as palavras de Jesus: louco, você é um louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Depois de tudo aquilo que nós fizemos, de todos os nossos esforços, de um homem que não crê num Deus providente, tudo aquilo que ele construiu era apenas loucura, era apenas vaidade. Sem Deus, assim é que se sustém os nossos esforços. A segunda parte, então, do verso 2, ele é o contraponto. Ele é o contraponto desta visão, desse homem que trabalha e se esforça. A NVI foi excelente nessa tradução. Ela disse assim: trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. A realidade, enquanto este homem anteriormente trabalhava arduamente para alcançar um pão penosamente granjeado, o seu sustento, a segunda parte diz que o Senhor dá descanso àqueles a quem Ele ama. E isso é interessante, meus irmãos, porque aqui nós temos a perspectiva de que Deus sempre dá o nosso descanso. Ele sempre dá aquilo que o homem natural está em busca e não consegue encontrar. Deus concede o sono, Deus concede o descanso àqueles a quem Ele ama. E eu quero dizer, aliás, eu não quero dizer que isso é um incentivo à preguiça, à indolência, muito pelo contrário. Porque como nós lemos o Salmo 128, diz que feliz o homem que trabalhar, que tiver aquilo que é o trabalho das suas próprias mãos. Mas o que para nós fica de ensino é que o descanso, o sábado, para nós, é o nosso grande momento de dizer para o Senhor: o Senhor é aquele que providencia tudo. Eu descanso, porque enquanto eu descanso, o Senhor continua trabalhando. E é por isso que o sábado, ou seja, o sábado cristão, ou seja, o domingo, é este momento, meus irmãos, que nós podemos cessar as nossas atividades. Nós podemos parar um pouco durante a semana e descansar, respirar. Porque, afinal de contas, o Senhor concede descanso a cada um de nós. E mesmo que o nosso domingo seja bastante cansativo, seja bastante estafante, e eu sei que para muitos de vocês até mesmo preparando aulas, cuidando de crianças na igreja, isso para nós é o descanso da nossa alma, irmãos. Nós estamos dizendo para o Senhor. Eu vejo, por exemplo, os irmãos aqui ensaiando domingo à tarde, no louvor, para fazer o melhor aqui à noite. Os professores que dão aula. Apesar dos nossos esforços, irmãos, o Senhor nos concede descanso. E o domingo para nós é um imperativo, porque nós podemos dizer para Deus: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o meu descanso não vem do meu sono. O meu descanso não vem do fato de eu ficar dormindo até as 11 horas da manhã de domingo. O meu descanso vem do fato de que o Senhor é quem o providencia. E o que mais que Deus dá aos seus amados enquanto Ele dorme? Um homem famoso chamado Calvino, vocês devem conhecer. Ele diz o seguinte:
que Deus nos dará todas aquelas coisas que os incrédulos labutam para adquirir por meio do seu próprio esforço. A realidade, meus irmãos, é que pela graça comum Deus concede todas as coisas, inclusive chuva, aos ímpios e aos filhos de Deus. Mas o Filho de Deus deve reconhecer que tudo isso provém das mãos do próprio Deus. O pão de dores, então, para que esse ímpio trabalhou arduamente, na verdade, para o Filho de Deus tem uma outra perspectiva, a mesma perspectiva que o rei Salomão, no livro de Eclesiastes, diz: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto, ou seja, o trabalho, vem da mão de Deus, pois separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O trabalho que para o homem sem Deus é vão, efêmero, passageiro, cansativo, porque todos esses homens vivem numa perspectiva debaixo do sol, conforme o autor de Eclesiastes diz. Para todos nós existe uma outra perspectiva, ela está acima do sol, aquilo que é feito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Essa consciência então, meus irmãos, de que Deus ele nos sustém e providencia todas as coisas, inclusive o seu descanso, isso nos leva a descansar no Senhor, nos leva a confiar na grandeza do seu poder, nos leva a deixar a ansiedade de lado. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus disse: olha só, olhem para a natureza, olhem para as coisas que foram criadas, as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E quanto aos lírios do campo, como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. A realidade é que o homem natural, sem Cristo, não consegue entender isso. Ele continua crendo que todo o seu trabalho vai lhe trazer satisfação, o seu dinheiro vai lhe trazer satisfação, e ele vai ser capaz de sacrificar tudo que ele tem em prol desse objetivo, talvez até mesmo a sua própria família. Algumas semanas atrás houve uma grande reviravolta no mundo dos negócios. A vice-presidente do Google, chamada Marissa Mayer, ela deixou a vice-presidente do Google e assumiu a presidência, ela tornou-se CEO da presidência do Yahoo, que é, por sinal, a concorrente do Google. E o que foi mais interessante, dentre já esse choque, foi o fato de que Marissa estava grávida de 3 meses, e que em outubro de 2012, ela teria um filho. E as pessoas se perguntavam, né, como é que essa mulher vai conseguir conciliar a sua vida de mãe com o fato de ser presidente de uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Simples, é fácil. Sabe o que ela fez? Ela disse na imprensa que tiraria apenas 2 semanas da sua licença maternidade. Ela não pode ficar longe do trabalho, ela não pode, porque todas as coisas dependem da mão dela, e a sua família pode ser até mesmo sacrificada por isso, a segurança, a saúde do seu filho, o que quer que seja, tudo isso ela sacrifica em nome do que ela pode conseguir com as suas próprias mãos. A licença maternidade dessa mulher virou o seu castigo maternidade. Verdade, queridos, é que todos nós corremos esse mesmo risco. O risco de nós negligenciarmos a nossa família em prol dos nossos estudos, em prol do nosso trabalho,
negligenciarmos até mesmo a família da fé. Quantos são os pais, ou quantos são os irmãos que não viram os seus irmãos crescerem? Ou quantos foram os pais que não viram os seus filhos crescerem por conta da correria do dia a dia? Quantos foram os pais que no afã de conseguir o seu próprio sustento, se esqueceram até mesmo de manter o seu próprio casamento em pé, negligenciaram a sua esposa, negligenciaram o seu marido, negligenciaram seus filhos e conseguiram construir um grande patrimônio a custo da vida da sua família. Na Bíblia nós temos muitos exemplos, vários exemplos. Quero citar apenas alguns. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eram filhos do sumo sacerdote do povo de Israel, e eram beberrões e irreverentes para com Deus. Os filhos de Samuel, o grande profeta e juiz da nação, Joel e Abia, seus filhos, eram avarentos e corruptos. Até mesmo nós que somos pastores, até mesmo nós líderes dessa igreja, irmãos, podemos correr nesse risco de lutar tanto pelo ministério, lutar tanto pela construção das coisas, e que isso acaba se tornando para nós uma vaidade tão grande que nós destruímos até mesmo a nossa própria família. E é com essa mesma ideia que nós entramos nos versos posteriores. Os versos então que vão falar acerca da família. E é por isso que nós falamos então da providência de Deus sobre tudo, nós falaremos então também sobre a providência de Deus na família. Uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir conciliar qual que é a relação que existe entre os versos 1 e 2 com os versos 3 e 5. Parece que parece que o salmista muda completamente de assunto aqui, né? Mas ele não muda de assunto, não. O assunto continua sendo a providência de Deus. A providência, então, de Deus sobre a família. E ele diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Lembro que alguns semanas atrás, eu conversava com um irmão que até algum tempo não conseguia ter filhos. E esse irmão, ele lutou de muitas formas, e eu sei de muitos aqui, muitos passaram por isso, ou até mesmo estejam passando por isso, tentando ter filhos e não conseguem. Mas esse irmão, ele passou por essa fase, ele lutou, ele estabeleceu uma rotina específica de vida, até mesmo na sua dieta. E ele tomou remédio, fez exames com a sua esposa, para ver qual era o problema pelo qual eles não poderiam ter filhos. E eles então recorreram a um outro caminho, uma clínica de fertilidade. E esse irmão, ele estava me contando que ele já tinha passado por esse procedimento 1 ou 2 vezes, mas de que quando ele chegava à clínica de fertilização, ele percebia que alguns casais já estavam lá pela 3ª, 4ª, 5ª vez, abatidos, frustrados, esperando por um bebê que nunca vinha. E da mesma maneira como esse casal, inexplicavelmente, não podia ter filhos, de uma hora para outra, aconteceu. A sua esposa engravidou. E como que a gente explica essas coisas, né? Como que a gente pode explicar isso? Será que os medicamentos foram mais caros ou mais eficazes? Os médicos foram mais habilidosos no cuidado com o embrião, o que quer que seja? Talvez sorte. Talvez, pode ser? Não. A isso eu chamo providência. Porque mesmo que o homem seja capaz de, nas suas habilidades da ciência, consiga fertilizar um óvulo e dar um filho
a uma mãe, a um pai, nós precisamos lembrar que isso é a providência que Deus usa de forma ordinária, cotidiana, mas é a mão do próprio Deus, tocando todas as coisas e concedendo vida aonde não existe. Se nós não conseguimos compreender como é que o verso 3 está ligado aos versos anteriores, é fácil. É só você entender que os filhos são herança do Senhor. E de mulheres, ou seja, de casais que tentaram ter filhos e não conseguiram, a Bíblia também está assim, cheia deles. Por exemplo, Sara era estéril e só engravidou depois que foi abençoada pelo Senhor. Rebeca também, da mesma forma. E o seu presente veio em dobro, com 2 filhos, os gêmeos, Esaú e Jacó. Raquel, esposa de Jacó, também era estéril. Ana, mãe do profeta Samuel, Isabel, mãe de João Batista, até mesmo a mãe de Sansão. Todas essas mulheres não tinham em quem depositar a sua confiança, a não ser no Deus que providencia os filhos. Nós nos lembramos então, meus irmãos, com esse verso, que os filhos são herança da parte do Senhor. Filhos são bênçãos vindas da parte do Senhor. E é interessante porque essa palavra herança, especificamente essa palavra, aparece por 193 vezes só no Antigo Testamento, E todas as vezes que essa palavra aparece, ela vem num sentido positivo. Afinal, existe algum tipo de herança deixada, existe algum tipo de bênção dada por Deus que tenha um significado negativo? Não. Para isso, na Bíblia tem uma outra palavra, que se chama maldição. Deus chama algumas coisas de bênção e de herança, e outras coisas Ele chama de maldição. Filhos são heranças da parte do Senhor. Maldição, na realidade, era não poder ter filhos naquele período. E é por isso, então, que para explicar como que os filhos são bênçãos do Senhor, ele usa uma outra figura, a figura de um arqueiro, a figura de um flecheiro. E esse soldado nas épocas das batalhas do Antigo Testamento era alguém muito importante, porque antes de haver armas de fogo, o arqueiro era o único que conseguia atacar os seus inimigos à distância, mantendo a integridade do seu batalhão. Você deve lembrar disso em muitos filmes. Senhor dos Anéis, por exemplo, mostra lá os arqueiros e flecheiros. E, apesar dessa vantagem que o arqueiro pode dar, existe um problema, porque as flechas de um arqueiro, elas sempre terminam, não são flechas sem fim. Tem uma hora que elas acabam. E o grande benefício do arqueiro era aquele que tivesse muitas flechas, que poderia continuar em combate defendendo a sua nação o máximo que ele conseguisse. Qual que é, então, o caçador, esqueci a palavra, caçador, que quer no meio da mata, no meio da selva, se encontrar com o leão, e na hora que ele for dar o tiro na cara do leão, perceber que a sua bala, que o seu revólver não tem bala? Ou qual que é o policial que no meio da luta com os traficantes no morro quer perceber que a sua arma não tem bala? É por isso que os filhos são bênçãos da parte do Senhor, porque eles são flechas nas mãos do guerreiro. E já vamos entrar mais nesse ponto. Entretanto, irmãos, não é assim que pensa a nossa geração, tá? A nossa geração não pensa dessa forma. Muitas vezes nós achamos que os filhos não são bênção, são empecilhos. Deixa eu contar uma história para vocês. Tem um amigo no seminário. E esse amigo, ele descobriu que a sua irmã estava namorando com outro rapaz. E uma das viagens que ele fez à sua cidade, ele resolveu conversar com esse rapaz que era namorado da irmã dele. E ele
queria fazer algumas perguntas, né? Que tipo de rapaz a minha irmã quer casar, né? Ou quer namorar? Ele começou a fazer algumas perguntas, e dentre as perguntas que ele fez, começou então o assunto de quantidade de filhos. Quantos filhos você planeja ter com a minha irmã quando vocês se casarem? E o rapaz disse assim: olha, que a cada 5 mil ele queria ter um filho. Como assim, cada 5 mil? Ele explicou. Ele disse que se ele ganhasse 5 mil reais, ele pretendia ter um filho. Se ele ganhasse 10 mil reais, ele pretendia ter 2 filhos. Se ele ganhasse 15 mil reais, ele teria 3 filhos e assim por diante. Aí enquanto eu estava assim, sabe, bobo, boquiaberto, com a colher parada assim na boca, assim, ó, ouvindo essa história, o meu colega disse assim, esse meu amigo disse assim: rapaz, ele está certo. Aí pronto, aí olha, antes que eu desse assim uma bofetada na cara desse meu colega, ele acrescentou dizendo: o rapaz não é crente. Aí eu disse: é verdade, faz todo sentido. Na cabeça dele faz todo sentido. O que essa história quer nos ilustrar, meus irmãos, é que o homem natural pensa dessa forma. O homem sem Cristo pensa dessa forma. O homem sem Cristo pensa que a sua perspectiva de vida está associada ao fato de que ele consegue sustentar o seu lar. Faz todo sentido. O rapaz que adora as riquezas, ele crê que o Deus dele vai suprir todas as suas necessidades. E ele deposita toda a sua confiança na sua riqueza. Esse jovem cristão cria de forma tão sincera em Mamon, porque foi exatamente isso que Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores, ou a Deus ou as riquezas. A palavra riquezas é literalmente a palavra mamon, o Deus do dinheiro. Ou você confia no Deus de Israel, ou você confia nas riquezas, ou você confia em Mamon. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai adorar um, ou você vai adorar a outro. E é isso que o homem natural faz. Sem Cristo, o homem natural pensa dessa forma: ou é Deus, ou as riquezas. E ele adora então a quem? As riquezas.